as agendas mundiais, o messianismo político e o último imperador. Este é o primeiro de uma série de vídeos onde nós vamos abordar assuntos que envolvem certos graus de complexidade dentro desta temática. Procuraremos simplificar ao máximo esta temática, que não é uma temática simples de ser abordada, sem, contudo, nos furtar dos embaçamentos acadêmicos que são a fundamentação destes vídeos dentro destas abordagens. Não se pode falar de um tema dessa relevância e desta complexidade, prezados ouvintes, sem um minucioso estudo interdisciplinar. Eu tenho falado muito isso aos meus alunos em sala de aula e quando eu ministro minhas palestras. Essa interdisciplinariedade, ela se faz mais do que nunca necessária para que haja uma compreensão melhor acerca desses assuntos que não são tão simples de serem abordados. Porque a sua compreensão exige a transversalidade com várias fontes de pesquisa, se desejamos de fato obter conhecimentos que joguem luzes no aprofundamento desses assuntos por nós abordados a partir deste primeiro vídeo. É necessário entender que a história, né, da construção das sociedades humanas é um grande guarda-chuva. Isso não é uma coisa simples de ser entendida, de ser compreendida. Então, nesse guarda-chuva, nós encontramos a política, a religião, a filosofia e a geopolítica, que é um campo que nós vamos abordar bastante dentro desta visão das agendas globais, certo? Então, a política, a religião, a filosofia e a geopolítica são gomos de um guarda-chuva e, por isso, é impossível aprofundar a escatologia dentro da teologia do judaísmo e do cristianismo, onde são tratados os acontecimentos do último período da história humana, né, no planeta Terra, com a vigência desse estado de coisas que vem destruindo a vida de todo o ecossistema planetário, conforme foi previsto e predito, principalmente no livro do Apocalipse. Não é possível a gente entender e estudar esta temática, né, escatológica, isolando os gomos que formam o grande guarda-chuva dessa temática, certo? Então, não se pode entender de forma isolada assuntos escatológicos sem essa interdisciplinariedade com essas várias disciplinas. É um guarda-chuva de vários gomos, sem sombra de dúvida. Toda a situação mundial que estamos vivenciando nas nações atualmente, elas têm raízes muito profundas na história do Oriente e do Ocidente. E essas raízes não são tão fáceis de rastrear. É preciso que isso seja compreendido de forma muito clara. Há fenômenos sociais, políticos e religiosos que são demasiadamente graves quando se trata da análise dos tempos difíceis anunciados para toda a raça humana e que já surgem no horizonte da nossa atual história. Isso é completamente inegável. Estamos vivendo um tempo escatológico, um tempo muito difícil. No cenário mundial que vivenciamos hoje, nós encontramos uma estrutura, né, que foi fundada no século XVIII. Então, nada do que está acontecendo hoje, em termos das agendas globais, é um fato isolado que começou agora, a partir do século XX ou XXI, certo? Para entendermos essas agendas globais, precisamos recuar no tempo e compreender o mínimo possível sobre o andamento dessas agendas. Então, essas agendas globais, elas começam a entrar em cena, a serem executadas a partir do século XVIII, com o advento dos movimentos revolucionários. Então, desde este século, foram feitos projetos de escala mundial que têm sido colocados em pleno desenvolvimento.
E hoje, quando nós ouvimos falar em nova ordem mundial, em governo oculto, em projetos de unificação da linguagem, em cultura de massas, acerca dos grandes lobbies corporativos, há todo um cenário que começou a ser tecido desde o século XVIII. Não foi de agora, não é? Voltamos a dizer. É neste século XVIII onde encontra-se a grande fonte que deu origem a tudo o que estamos vivenciando hoje. É importante a gente saber recuar na história para entender, né, o presente e jogar luzes para o futuro, certo? Então, desde o século XVIII, quando houve as grandes revoluções, e as grandes revoluções começaram e intensificaram, alterando definitivamente o quadro político e cultural das nações até chegar em nossos dias, o estudo dos processos e desenvolvimentos das revoluções como movimentos revolucionários são de suma importância para nós que somos, né, pesquisadores deste tema, para os estudantes, para as pessoas que têm realmente um interesse e um compromisso de estudar a fundo essas temáticas sem nenhum espírito partidário acerca desses assuntos, mas de forma livre, com a sua análise crítica bem acentuada, para ser possível fazer essas leituras de forma imparcial e conhecer a história pela história, bem fundamentada, e poder entender o presente e o futuro sem nenhuma espécie de impedimento, né, de opiniões pessoais e opiniões do senso comum. É importante entendermos que esse campo de pesquisa ele tem de ser imparcial o máximo possível para que a gente entenda a história e entenda esses desdobramentos sem nenhum tipo de restrição pessoal e de opinião individual, certo? Então, esses movimentos que deram origem ao andamento, né, e vem dando origem, deram origem e a partir desses movimentos começou a se dar andamentos a essas agendas, que começou com a Revolução Francesa, através, né, do seu líder mais conhecido, Robespierre, que encabeçou grandes transformações no Ocidente, a partir da queda do poder monárquico absolutista do rei Luís XVI. Então, aqui está a origem, né, dessas agendas de forma prática, sendo colocada dentro das sociedades humanas, que provocou uma série de transformações, né, na história da civilização humana. Desse ponto aqui, com a Revolução Francesa, a partir, né, desses movimentos revolucionários, que é possível para nós pesquisadores observarmos o desenrolar dessas três agendas globais, certo? E essas agendas globais, elas têm metas e projetos bem definidos para alcançar dominações mundiais. É inegável que existe um projeto em andamento de um governo mundial. Os contornos desse governo mundial e seus verdadeiros propugnadores estão fartamente documentados em fontes críveis. E essas fontes nos fornecem fundamentações literárias que nos livram de cairmos nesses engodos, né, de estarmos falando e ensinando por via da propagação das teorias de conspirações, que é tão comum dentro dessas temáticas. Então, nós queremos fugir dessa armadilha de estarmos tecendo, ensinando ou repetindo, não é, como papagaios, teorias de conspirações sem fundamentações literárias e sem fundamentações históricas. O nosso trabalho, a partir desses vídeos, tem essa clara função, certo? E eu acho importante frisarmos bem isso. Estamos, na verdade, vivendo um momento onde, indubitavelmente, o poder que dirige o mundo está em mãos malignas. Estamos vendo o estabelecimento, né, de uma nova ordem mundial, a reconfiguração dos estados políticos dentro do planeta Terra. E temos uma sequência de ações de destruição de todo o pensamento espiritual,
de todo o arcabouço teórico-filosófico que sustentou a civilização ocidental até aqui. Se isto, né, que está acontecendo hoje no cenário global não for um momento da história previsto pela apocalíptica e pela profética bíblica, então, prezados ouvintes, nós não temos como nos preparar, né, para enfrentar esses dias que, se não for esses dias escatológicos anunciados pelo próprio Senhor Jesus e pelas profecias bíblicas, nós vamos começar a viver na terra o próprio inferno, sem intervenções nenhuma de Deus, não é? Então, é fato constatado pelas análises bíblicas que o mundo está entrando num grau de barbárie incomum e incomensurável, né? Através dessa leitura que a gente está fazendo com o caos social e com as mudanças profundas, né, nos comportamentos humanos. Então, nós estamos, inegavelmente, para nós que conhecemos as Escrituras Sagradas e as estudamos de forma séria, com todo um embasamento exegético, hermenêutico, não tem como nós negarmos que estamos vivendo esse tempo escatológico, esse tempo, né, previsto dentro da apocalíptica bíblica, certo? E é por conta dessa visão e desse entendimento que nós estamos trazendo à luz esse nível de conhecimento, certo? Que envolve essas agendas globais, que envolve o messianismo político e que envolve a pessoa, né, do último imperador. Bom, com essa introdução, vamos, a partir de agora, tentar entender acerca dessas três agendas mundiais que estão vigorando na nossa atualidade, certo? Nós temos hoje o mundo dividido, né, a conquista do mundo, dentro de três agendas. E essas agendas, elas estão bem delimitadas e divididas em três blocos de nações que correspondem, não é, ao Oriente e ao Ocidente. A primeira agenda que nós vamos estudar é a agenda russo-chinesa, que é apresentada através, né, do BRICS, certo? A segunda agenda que vamos trabalhar é a agenda do Califado Islâmico, que envolve o projeto de islamização do mundo. A terceira agenda é a agenda que nós denominamos de agenda da banca. O que vem a ser essa agenda? É uma agenda composta por sistemas financeiros capitalistas internacionais, com grandes conglomerados de corporações, ou seja, é uma agenda da plutonomia internacional. Essas são as três agendas que vamos trabalhar dentro dessa série de vídeos, certo? Hoje, é mais do que nunca possível constatar e analisar o pleno desenvolvimento dessas agendas, que estão representadas por três grandes blocos que formam conglomerados políticos, econômicos e religiosos, que em maior ou menor escala tem como coluna basilar algum tipo de messianismo político, certo? Bom, há vários tipos de messianismo, né? Mas entre esses messianismos, nós temos o messianismo político. Para abordarmos o tema das três agendas globais, que compõem, né, esses blocos das nações na atualidade, nós vamos nos restringir ao messianismo político, que vamos defini-lo, né, aqui como essa teoria política cuja proposta envolve uma intervenção política imbricada com doutrinas religiosas de salvação face à intervenção de um salvador ou de um libertador, de um grande líder, na verdade, né? Um homem forte, escolhido e habilitado por Deus dentro dessa perspectiva, desse conceito de messianismo político. Esse homem, né, esse grande líder, esse homem escolhido e habilitado por Deus ou por alguma divindade para interferir na história humana dentro das nações, certo? Essa é uma definição básica que podemos dar do messianismo político. Escatologicamente, entende-se esse messianismo
como a chegada no cenário mundial de um personagem que receberá a coroação de Senhor Universal. Esse Senhor Universal é um personagem que nós encontramos, né, suas referências, extraímos das literaturas apocalípticas e proféticas que se enquadram perfeitamente como o imperador dos últimos dias, que nós temos, né, como tema dessa série de vídeos, certo? E este imperador dos últimos dias aparece na Sibila Tiburtina e também aparece como personagem do feroz Epifânio, que nós encontramos nas teorias do abade Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore, prezados ouvintes, ele foi uma autoridade medieval anterior a Tomás de Aquino. E suas obras são importantíssimas na compreensão, né, dessa figura de Epifânio, do tempo do fim do grande e último imperador. Então, as obras de Joaquim de Fiore estão completamente embasadas dentro do livro de Apocalipse. E também nós encontramos essa temática do último imperador na fortíssima literatura do Sacro Império Romano. Romano germânico, não é simplesmente romano, é o Império Romano germânico, certo? Portanto, nós trataremos aqui, a partir desse primeiro vídeo, né, de um governo mundial que está fortemente atrelado, né, dentro do messianismo político. Sob esse viés dessa leitura, dentro do quebra-cabeça geopolítico da atualidade, com essa lente, né, escatológica, apocalíptica e profética para a compreensão da figura desse último imperador e quais são as condições com que o mundo está sendo arranjado de forma política e religiosa e econômica para a ascensão desse governo liderado por essa figura profética e escatológica, que é o último imperador, ou vulgarmente conhecido como o anticristo, né? Vulgarmente não, biblicamente, faço essa correção, certo? Então vamos lá, vamos procurar falar de forma sucinta desses 3 blocos, certo? E suas agendas com aspirações de dominação mundial. De antemão eu quero falar que nesses vídeos nós vamos estar procurando sintetizar ao máximo esses assuntos e nossa abordagem será inevitavelmente superficial, por conta do tempo dentro de uma rede social que nós precisamos administrar bem e, obviamente, que são assuntos profundos, né, de certa complexidade, que não dá para a gente esgotar todo dentro de um vídeo. Então, o que nós vamos trabalhar, considere como algo de forma supérflua, não, de forma superficial, né, e de forma que sintetizada, mas sem a pretensão de esgotar esse assunto, certo? Por mais que a gente tente sumariar, não tem como esgotar. Aí são fontes de pesquisas que envolvem muito tempo de explanação, certo? Dito isso, para a gente saber o território que nós estamos entrando, né, e que é um território profundo, complexo, que envolve esse estudo de interdisciplinariedade, para entendermos, né, os vários aspectos da mesma problemática, é preciso que nós entendamos que isso que vamos estar aqui abordando não é esgotável aqui nos vídeos. Você tem condições de se aprofundar de forma muito mais através dos seus esforços, através da sua área, né, de interesse e de pesquisa, certo? Então vamos trabalhar a partir de agora com esse vídeo acerca, né, da primeira agenda. A primeira agenda, eu estou colocando como primeira agenda, não no sentido da importância de hierarquização, mas no sentido simplesmente didático, certo? Não é que uma agenda seja superior à outra, ou melhor, dizendo que ela seja mais grave do que a outra, certo? Então, eu estabeleci 3 agendas, não no sentido de hierarquia de importância, mas no sentido meramente didático, certo? Então, vamos lá.
Então, essa primeira agenda, ela é composta, né, dos países do Oriente e do Ocidente, e também, né, dos países do Sul global. Essa agenda, ela é liderada pela Rússia e pela China, as duas grandes potências orientais, né, e encontra-se em franca expansão através do grupo do BRICS, que fazem parte vários países, né, entre eles a Índia, a África do Sul, Brasil, o Irã, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, entre outros. Esses são os países mais importantes dentro dessa agenda que formam esse bloco representado pelo BRICS na atualidade. A China, ela faz juntamente com a Rússia os papéis, né, de principais líderes deste grupo dentro dessa agenda. Contudo, é importantíssimo esclarecermos que esses pontos importantes que eu considero, que nós consideramos acerca da China, certo? Para evitar qualquer tipo de engano. A aspiração da China dentro do BRICS, né, que ela está dentro dessa agenda, se restringe exclusivamente ao campo econômico e comercial. Então, aqui se faz necessário esclarecer esse ponto importante. Os países do Oriente, como a China, como o Japão, eles não têm, em suas concepções filosóficas e religiosas, nenhuma crença escatológica, certo? Eles não possuem, em suas culturas, nenhuma figura messiânica política religiosa. Antes da civilização, aliás, apesar da civilização chinesa ter criado o conceito de mandato do céu, esse é um conceito antiguíssimo na cultura chinesa. E esse conceito foi criado, né, pelas civilizações bem antigas da China, que legitimava o poder do imperador. Então, apesar da China conhecer esse conceito e ter sido por eles criado, né, os chineses, o mandato do céu, esse messianismo político, né, que legitimava o poder do imperador, contudo, eles não têm nenhuma concepção, né, nas suas ideologias políticas ou nas suas vertentes religiosas, essa figura do messianismo político na atualidade, certo? É importante a gente entender isso. Nem a China, nem o Japão, não faz parte da cultura oriental deles. O interesse da China dentro dessa agenda e dentro desse bloco representado pelo BRICS é um interesse de expansão comercial. Por isso, né, por causa dessa ambição de expansão comercial, os chineses estão há décadas trabalhando e investindo trilhões de dólares com a Rota da Seda, que é a antiga rota a antiga rede de rotas que ligava a China, né, comercialmente ao Oriente Médio e à Europa. E que agora, na globalização, essa rota está cruzando todo o mundo, né, dentro da atualidade. Vários países europeus e asiáticos têm fechado acordos comerciais com a China por conta da Rota da Seda, né? E por conta dessa rota que ela né, de viés comercial e geopolítico. O que os chineses estão fazendo hoje com a Rota da Seda é reviver algo que remonta entre o século III a.C. e a Era das Grandes Descobertas, que eram a grande rodoviária planetária. Então, eles estão reavivando, né? Eles estão resgatando essa rodoviária planetária, os chineses, com a Rota da China na atualidade. Isso é importantíssimo para a gente entender a dinâmica do BRICS e a dinâmica dessa agenda. Os chineses, eles têm conceptualizado a noção das novas rotas da seda no século XXI, e ao invés do comércio antigo que transitava nessas rotas que eram as especiarias antigas, né, próprias do Oriente, trazida para o Ocidente, o que nós encontramos hoje, né, nessa conceptualização dessas rotas, que tem transitado, são, dentro dessas rotas, na verdade, né, o Haig
Speeder-Rail, que são as ferrovias, os comboios de trem de alta velocidade ou trem-bala, que você já deve ter ouvido falar ou visto alguma coisa na internet ou na televisão, certo? Então, ao invés das especiarias, as rotas foram feitas, estão sendo feitas para o cruzamento dessas rodovias de trem de alta velocidade, como também os pipeline, certo? Dentro das etapas de ciclo de venda de uma empresa com o desenvolvimento da internet, certo? E essas rotas hoje também são estabelecidas para a expansão das fibras ópticas, né? Unindo e conectando a civilização e os polos multipolares através da Eurásia, através do norte da África, boa parte da Ásia, chegando também até a América Latina, né? Chegando a nós aqui na América Latina, na América do Sul, né? E se expandindo no mundo inteiro como um vetor importantíssimo geopolítico e geoeconômico de união dos povos interligados neste bloco. A China preparou-se para essa grande expansão comercial por muito tempo. Isso não começou de hoje, de agora, né, do ano 2020. A China, ela por muito tempo, ela tem uma acumulação, né, guardada, planejada, bem planejada estrategicamente, que a levou a fazer essa acumulação de capital, de tecnologia por um período de décadas, aproximadamente entre 30 e 40 anos. Então, é um projeto, né, que diz respeito a uma estratégia muito bem montada, certo? E por conta dessa acumulação de capital, de tecnologia, a China acumulou muito capital para dar seu boom no seu superávit, né, comercial e econômico. Então, os protocolos da China dentro dessa agenda são de interesses comerciais e geopolíticos. Não tem extrato religioso. Volto a frisar bem isso, certo? Se nós queremos ter um estudo, uma compreensão isenta de qualquer tipo de erro, de engano a respeito dessa abordagem que estamos falando. Essa é a minha preocupação todo o tempo quando eu estudo, quando eu pesquiso, quando eu ensino, certo? É passar um conteúdo isento de qualquer tipo de influência de senso comum e influência de qualquer tipo de partidarismo, seja ideológico, seja político, seja religioso, enfim. É o estudo pelo estudo, é a pesquisa pela pesquisa, é a informação pela informação. Então, a China, ela não tem nenhum extrato religioso, ela não tem nenhuma ambição religiosa acerca dessa agenda que está em andamento de forma global através do BRICS. O eixo chinês, na verdade, é um nexo global de nações, né, de grupos militares e de conglomerados empresariais, todos ligados por uma agenda amplamente financiada por Pequim, certo? E os principais membros do eixo chinês hoje, né, que não estão todos dentro do BRICS, são a Coreia do Norte, Paquistão, Maldivas e o Irã, certo? Então, é importante a gente saber isso acerca da China. Aqui, nesse ponto que nós comentamos acerca, né, dessas informações sobre a China, nós temos elementos de alta complexidade política, que envolvem também, né, que perpassa para essa agenda do BRICS. Nós temos alta complexidade geoeconômica e, obviamente, geopolítica também, né? Então, essa é uma agenda que envolve grandes expansões comerciais que ameaça a hegemonia do imperialismo americano. Esse é o grande embate dos nossos dias dentro da nossa atualidade, certo? Esse embate, né, que já está sendo bem executado ou bem vivenciado dentro dessas nações orientais com as ocidentais, porque o BRICS é, sem sombra de dúvida, uma grande ameaça a essa hegemonia do imperialismo americano, né, através da expansão do BRICS, porque o BRICS tem como aspiração, né, como plano de execução, a criação da sua própria moeda, que vai, indubitavelmente, trabalhar
promover a desdolarização da economia eurasiática e do sul global, certo? Então, essa desdolarização vai começar a virar os fluxos e as cadeias de produção global da economia global cada vez mais longe do Ocidente. Então, veja que, escatologicamente, a gente precisa conhecer acerca da geoeconomia, da geopolítica, para que a gente entenda que essas informações vão jogar luz sobre profecias escatológicas e apocalípticas. Sem esses dados, nós não temos como hoje interpretar as profecias escatológicas, o andamento escatológico das nações. Por isso que eu estou trazendo esses níveis de informação, certo? Então, esse processo de desdolarização, que é um projeto do BRICS, está em franco andamento. Isso é sabido por todos, certo? E esse primeiro bloco, com projetos, né, que estão em plena expansão, não é em si um bloco com viés messiânico, certo? É importante também eu frisar isso, né? Nós frisarmos isso. Não é um bloco com viés messiânico, apesar de que, segundo as profecias bíblicas, esse bloco aparece como um bloco de nações poderosas no tempo do fim. Guarde bem isso, né? Essa informação de que esse bloco ele está dentro das escrituras e é apresentado nas profecias escatológicas, certo? Mas, apesar deste bloco não ter um viés, né, messiânico político, se faz necessário, quando a gente estuda essa agenda, né, entender e destacar que a Rússia, dentro desse bloco, de alguma forma, encontra-se imbricada em temas escatológicos. Isso é importantíssimo entender aqui. E é preciso, né, para a gente entender essa dinâmica do messianismo político que envolve a nação da Rússia, recuar um pouco no tempo linear da história para compreender o fator messiânico que envolve a nação russa. Porque esse fator ele é importantíssimo na interpretação das escrituras quanto, né, a interpretação das profecias do tempo do fim. Então, o messianismo russo, ele aparece desde 1325 com Ivan Kalita, que foi o príncipe de Moscou, que deu um grande passo para o nascimento da Rússia, depois do grande cisma do Oriente, certo? Quando o patriarca de Constantinopla se separou de Roma. E em 1325, Moscou emerge como grande centro religioso, militar e político da Rússia nascente. No século seguinte, isso vai aumentar de proporção com a tese da Terceira Roma. Então, a Rússia ela ganha, né, um destaque dentro dessa temática, porque ela ganha, né, no século depois da queda de Constantinopla, isso ficou muito forte, né, por conta dessa tese da Terceira Roma, que nós vamos entender dentro dessa abordagem também o que é essa Terceira Roma. É um conceito importantíssimo escatológico, certo? Então, com a queda de Constantinopla em 1453, a cidade, né, de Constantinopla, que se tornou o centro do poderoso Império Bizantino, que foi um vasto império que durante séculos foi o centro do mundo ocidental, Constantinopla, né, que era a capital do Império da Nova Roma, ela foi completamente destruída e conquistada pelos russos, pelos turcos, aliás, maometanos, no ano de 1453, certo? E a partir da queda de Constantinopla, né, a capital do grande império da Nova Roma, os gregos se voltaram completamente para a Rússia, que estava debaixo da jurisdição do patriarcado. E os gregos e os turcos vão, a partir desse ponto, elaborar a doutrina da Terceira Roma. E essa doutrina vai dar a entender que todas as prerrogativas e privilégios do Império Santo passaram de Constantinopla, como capital do Império Bizantino, para a Rússia. Então, daí foram preditas várias profecias envolvendo a nação russa, que atualmente, né, é uma potência autocrata liderada, né, pelo Vladimir Putin. E essas profecias diziam respeito também à grande cidade de Moscou, que
foi colocada profeticamente, né, alçada no status quo do translato impérios, que é o translato do império, né, a transferência do império, da capital do Império Bizantino, Constantinopla, para a capital Moscou, da nação russa. Então, com a queda de Constantinopla, esse título foi, né, de certa medida, transferido para Moscou, e dentro desse título existe toda uma agenda de dominação mundial, certo? Então, esse translate o império foi, vamos dizer assim, transferido a missão para a Rússia, né, e elegida Moscou como a capital desse império, que seria a capital da expansão do império através do cristianismo ortodoxo, transformando Moscou como a capital mundial de natureza política e religiosa do império. Deixa eu só dar aqui uma chave de leitura para você. Entenda, né, guarde esse conceito de translatio império, porque ele é uma chave de leitura importantíssima dentro do tema escatológico que envolve o messianismo político, as agendas mundiais, né, globais, e o último imperador. Então, esse é outro conceito, é outra chave de leitura que eu lhe forneço dentro dessa temática, certo? Então, desde os primórdios do nascimento da nação russa, houve sempre muito forte no imaginário dos intelectuais e dos religiosos russos a ideia do messianismo político. Esse messianismo fundamentado em profecias que vaticinaram que a Rússia tem uma missão de expansionismo pelo mundo, né, e ao consolidar sua expansão, né, geopoliticamente, geoeconomicamente, surgirá então a criação de um império cristianizado dentro do mundo através do cristianismo ortodoxo. Veja a complexidade disso aqui, certo? E isso está em pleno andamento no século XXI, nos nossos dias. Bom, atualmente, prezados ouvintes, o bloco do BRICS está sob a liderança da Rússia. Isso não é coincidência, né, dentro das agendas mundiais. Desde o primeiro dia de janeiro de 2024, né, esse ano que nós já estamos em vigência, a Rússia assumiu a presidência do BRICS e, em parceria estratégica com a China, elas estão coordenando o avanço do mundo multipolar. Essas nações são poderosíssimas, né? Encabeçam o mundo ocidental dentro da geopolítica. E nesse momento histórico que nós fazemos parte, né, somos atores desse palco mundial que está se passando, né, essa agenda, esse descortinar escatológico, que eu acho isso fantástico e maravilhoso, né? Estamos vivendo este momento histórico dentro do palco das nações, né, que já se configura com o fim do mundo unipolar, né, através da ascensão, da expansão do BRICS, né? As políticas do BRICS, né, que envolvem essas nações importantíssimas, né, dentro do Oriente e Oriente Médio e Sul Global, né, suas políticas externas estão trabalhando de forma consciente, principalmente a Rússia e a China, dos grandes desafios que elas têm pela frente com o BRICS, né? Porque existem muitas nuvens negras que os próprios analistas políticos, tanto da Rússia quanto da China, estão vendo e admitindo, né, que existem nos horizontes das nações do mundo hoje grandes e pesadas nuvens negras que impõem grandes desafios, não só diplomaticamente para o BRICS, né, mas impõem grandes desafios na própria geopolítica e na geoeconomia, tanto para a Rússia quanto para a China, né, quanto para o andamento e a expansão do BRICS, certo? Então, esse bloco euroasiático, ele fundamenta-se sob o conceito oficial russo de integração, que se chama Grande Parceria Euroasiática, e envolve a política russa para as próximas décadas. Então, veja que as coisas estão muito bem trabalhadas, nada está sendo feito de forma aleatória, certo? Nesse bloco do BRICS, né, o papel mais importante a partir desse ano de 2024, certamente vai ser, né,
dentro do cenário global, os movimentos da expansão do BRICS, certo? E o fato de que essa expansão do BRICS está sendo muito bem solidificada através da entrada agora em janeiro de 2024 dos países que são os maiores, né, produtores de energias ou, no caso, os mais importantes dentro do cenário mundial que entraram para o BRICS agora em 2024, que são os países da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e do Irã. Então, esse bloco ele está ganhando força e poder, né, geopolítico e geoeconômico de forma assim, impressionante. Esse bloco, representado na cultura simbólica, né, pelo urso da Rússia e o dragão chinês da China, tende a fortalecer-se grandemente com a entrada desses produtores de petróleo mundial. Isso é importante a gente entender e saber, certo? A OPEP Plus, dentro desse bloco, fortalecerá demasiadamente o BRICS, porque nós temos aí encabeçando, né, esse bloco, fazendo parte dele, esses grandes e importantes produtores de energia, certo? A OPEP está sendo, né, encabeçada e vai ser gerenciada pelos dois principais, mais importantes, né, personagens, os principais e mais importantes personagens que a representarão no cenário geoeconômico e geopolítico, que são o presidente russo Putin e o MBA da Arábia Saudita. Então, nós temos um bloco aqui, nessa agenda global, de muito poder de fogo, certo? Na vertente geopolítica e geoeconômica. Então, há também nesse bloco a grande expectativa, né, da entrada do Brasil exercendo o papel de cooperação e observação das decisões do BRICS. O Brasil vai entrar nesse clube como um dos principais produtores de energia também do mundo. E isso está intrinsecamente ligado à expansão do BRICS e o andamento veloz da agenda de expansão mundial. Dito isso, né, essa abordagem que é importantíssima dentro dessa visão geopolítica, geoeconômica, nós vamos agora falar de forma também sucinta como encaixar essa agenda, né, essas nações e esse grupo do BRICS biblicamente. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso alvo. Trazer essas informações atualizadas para as profecias bíblicas ou para o extrato, né, das informações bíblicas, certo? Então, a partir de agora, vamos mergulhar um pouquinho dentro do texto e dos contextos bíblicos que envolvem estas nações. Então vamos lá. Biblicamente, a nação da Rússia é muito importante nos arranjos das profecias escatológicas do tempo do fim. Vejamos um pouco acerca da geografia bíblica para a nossa compreensão do arranjo destas nações, né, dentro da agenda do BRICS para o tempo do fim. Na divisão das nações, as 70 nações do mundo pós-diluviano foram formadas pelos 3 filhos de Noé. E, a partir dos filhos de Noé, os seus descendentes rapidamente formaram essas 70 nações que se ramificaram sobre toda a terra. Então, nós encontramos essas informações lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 10, certo? Principalmente no capítulo 10, que nós encontramos lá a Tábua das Nações com um alcance que é notavelmente universal, certo? Nem todos os povos, né, do Gênesis 10 são identificáveis hoje. É importante eu falar isso aqui, né, nós falarmos para não haver nenhum tipo de especulação fantasiosa, certo? Então, existem povos em Gênesis 10 que são perfeitamente identificáveis, né? E esses povos que hoje são contextualizados, de Gênesis 10, eles estão listados na Justus Stand Bible, que é a Bíblia de estudo judaico. Então, dentro dessa Bíblia, nós encontramos mapas, né, dentro desses capítulos, estudos profundos que vai nos contextualizar e nos mostrar onde e quais são os povos, né, a etnia que deu origem a esses povos, né, dentro desse texto bíblico a partir dos filhos de Noé. Nós vamos encontrar isso lá na Justus Stand Bible, certo? Em estudos muito mais avançados e profundos teologicamente,
que não é o caso aqui, nós não temos pretensão nem tempo para isso. Então, na Tábua das Nações, no horizonte escatológico, aparece o Togarma. Togarma foi um filho de Jafé, neto de Noé, certo? Então, aparece o Togarma entre os povos da terra, que compõem, né, o extremo norte, conforme está descrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38, na famosa profecia apocalíptica de Ezequiel, certo? Então, o Togarma aqui é apresentado pelo profeta num cenário futurista apocalíptico, como parte da colisão de Gog e Magog, segundo os oráculos do profeta Ezequiel. E também segundo, né, a descrição, a visão do apóstolo João no livro do Apocalipse, certo? Então, Gog e Magog, deixa eu explicar aqui para sintetizar e explicar, para não ficar solto, né, o conceito, a informação. Gog e Magog, prezado ouvinte, tornou-se como um tipo, né, de fórmula profética tradicional. E essa fórmula profética, né, é um tipo, eu estou aqui dizendo por analogia, não estou afirmando, estou dizendo que ela se tornou ao longo do tempo, dentro dos estudos escatológicos, essa fórmula profética, né, ou seja, na escatologia bíblica, ela é como um símbolo, né, que é usado como referência à totalidade das nações envolvidas na última grande guerra mundial no tempo do fim. Então, quando a gente fala de Gog e Magog, entenda que ela é essa referência, né, que diz respeito, que fala acerca do envolvimento das nações da Terra nessa grande guerra mundial, que culminará no tempo do fim, com o fim desse ciclo da humanidade que está, né, caminhando para um colapso total, certo? Então, conforme Gesênios, cujo lexo hebraico jamais foi superado, nós encontramos informações importantes dentro desse léxico, né? E segundo Gesênios, há afirmação nesse léxico que os filhos de Togarma fundaram e povoaram a região do extremo norte do planeta Terra. E os seus descendentes povoaram a região da Sítia, que é a atual Eurásia. Então, nesse texto de Gênesis 10, na Tábua das Nações, nós vamos encontrar informações que são importantíssimas para a gente entender esse tabuleiro geopolítico dentro da agenda do BRICS, certo? Então, na coalização das nações de Gog, elencadas pelo profeta Ezequiel lá no capítulo 38, nós temos estas nações formadas. Aí nós vamos dentro da exegese, e dentro da hermenêutica, né, bem pesquisada, bem estudada, nós vamos encontrar essas nações dentro da Tábua das Nações que pertence a essa coalização do Gog, porque essas nações elas foram formadas pelos descendentes de Noé. Esses descendentes são elencados por Ezequiel, né, e ele então traz à tona, à baila, quais são essas nações que vão fazer parte desse bloco de coalizão do tempo do fim, através da guerra de Gog e Magog, certo? E lá nós encontramos, né, que ele traz Magog, né, que é também chamada, né, de Sítia, né? Magog, o pai desse território e o pai desse grupo de pessoas que formou esse território e, consequentemente, formou nações, né? Então, Sítia diz respeito aqui, na geografia bíblica, quando a gente contextualiza, diz respeito ao território russo, que é o extremo norte do planeta, certo? Uma parte do território russo fica no extremo norte do planeta. Então, temos Magog, né, biblicamente, que é o território de Sítia. Nós temos Gomer, que é hoje, né, identificado como a Alemanha e o Oriente Europeu, certo? Nós temos o Togarma, né, que foi o filho de Jafé, né, e os seus descendentes foram se espalhando, conquistando territórios, formando povos, formando grupos e nações, e hoje o Togarma é localizado no território da Turquia, no extremo norte, juntamente com a China e parte da Rússia. Então, Togarma, que é trazido pelo profeta Ezequiel
como uma nação ou um grupo de povos nessa guerra do tempo do fim. É esse território que foi expandido, né, e conquistado pelos descendentes do neto de Noé, que formam hoje, né, a Turquia, a China e a Rússia. Temos também a referência na Tábua das Nações, de forma contextualizada, a Pérsia, que é o Irã, importantíssimo dentro desse contexto da guerra em Magog, certo? Nós temos a região do Kush, lá dentro da Tábua das Nações, que corresponde hoje à África Negra Oriental. Nós temos também Put, que está no norte da África Árabe. Então, esta coalizão de nações de Gog também vai aparecer no livro de Apocalipse, né? Nas visões de João, no capítulo 20, versículo 8, dentro do Novo Testamento, que diz o seguinte, abre aspas, e sairá Satanás a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, fecha aspas. Essa é a citação do livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 8. Então, João traz essa informação importantíssima que conversa, dialoga claramente com Ezequiel 38. E aqui nesse texto, João está falando não apenas de nações determinadas, mas de todas as nações da terra representadas por estas coalizões de blocos. O que o texto aqui está nos demonstrando na escatologia bíblica, né, tanto em Ezequiel quanto de João, no Apocalipse, na verdade, ainda mais João enfatiza isso, né, e nos dá essa grande informação que haverá uma coalizão de nações distribuída nos hemisférios sul e norte do globo terrestre. Não serão todas, mas serão blocos, né, de nações que vão estar juntas, certo? Não há uma unanimidade continental, certo? Não há uma unidade de hemisférios, mas existirão nações, né, que vão estar dentro desse conglomerado e dentro desse bloco que formará essa coalização de nações que aparece nos textos apocalípticos e proféticos como esse poderosíssimo bloco que é intitulado, né, profeticamente de Gog e Magog, como as nações que vão estar dentro desse tabuleiro geopolítico na última guerra, a Grande Guerra Mundial. Então, João, ele especifica que são nações que estarão distribuídas dentro dos 2 hemisférios. Contudo, não se pode colocar todas as nações da América do Sul, da América Latina, da Europa, certo? São blocos formados de forma que muitas nações vão estar envolvidas nessa situação. E considere, prezado ouvinte, algo importante quando a gente estuda escatologia. Considere que um livro como o Apocalipse não era apresentado, aliás, senão aos cristãos iniciados, certo? João está falando aqui a cristãos maduros escrituristicamente, que tinham profundidade escriturística para saber codificar o que João estava escrevendo por analogias e metáforas, né? por uma linguagem, a maior parte da escrita simbólica, certo? Então ele está escrevendo sabendo a quem ele está escrevendo. O livro do Apocalipse foi apresentado não a crentes imaturos e neófitos. Ele foi apresentado, né, aos líderes da igreja cristã para que a igreja fosse preparada para vivenciar esses dias, certo? E esse livro foi escrito e as informações foram transcritas, né, dentro do texto sagrado para cristãos iniciados e jamais para neófitos. Isso é importantíssimo nós sabermos, porque esses cristãos maduros deveriam ser instruídos nos símbolos e nos mistérios para a compreensão adequada do texto. Então, não é para qualquer um a interpretação destas coisas, ainda mais nos nossos tempos, como nós falamos no início do vídeo. É preciso ter acesso e fazer essa interdisciplinariedade, como nós estamos fazendo aqui com a geopolítica atual, para jogar luz nas escrituras e termos uma compreensão
fiel, né, a mais isenta possível de opiniões pessoais individuais e de tendência, né, de tendências no campo da política, certo? Opiniões pessoais, opiniões que vão somente prejudicar a compreensão de temas importantíssimos para todos nós, né, cristãos e não cristãos, dentro desse tabuleiro geopolítico que nós já estamos vivendo dentro desse texto, desse tempo escatológico, certo? Então, dando continuidade aqui, depois dessas considerações que eu acho importantíssimas, né, que nós achamos que vale a pena acentuar, todas essas representações aqui, que nós falamos das nações, na Tábua das Nações, e contextualizando com as nações da atualidade, elas são representações, né, de domínios governamentais e políticos. Está claro isso aqui? Eu espero que sim, certo? E que se hiperbolizadas essas nações, elas abrangem, né, espectros vastos, que corresponde a certos espíritos civilizacionais. Nós não estamos lidando aqui simplesmente com a questão territorial da formação das nações, mas queremos transmitir as mensagens de que estamos lidando também com o empreendimento das nações que foram nascidas desde os netos de Noé, no tempo, né, pré-diluviano, pós-diluviano, aliás, e essas nações, elas foram, né, colocadas no texto bíblico de forma que elas representam uma missão dada por Deus a estes povos, e elas carregam em si, ao longo da história, né, claramente, missões que revelam espíritos civilizacionais, com inclinações e vocações históricas vinculadas a estas nações, que vão ser nações importantes na coalizão dos povos, né? Tanto no andamento, na povoação do planeta Terra, quanto principalmente no tempo do fim, com essa coalização de Gog e Magog, certo? Então essas nações, elas disputaram reinos e continuam disputando, né? Elas disputam poder e autoridade em função de interesses e destinos próprios. A China tem o seu próprio destino, a Rússia tem o seu próprio destino, o Irã tem o seu próprio destino, certo? Mas essas nações, né, que têm interesses, cada uma no BRICS, o Brasil tem seus interesses próprios. O Brasil, a China, a Rússia, a Arábia Saudita, cada uma dessas nações tem seus interesses próprios. Mas no tempo do fim, para o cumprimento escriturístico, escatológico, apocalíptico, a Bíblia afirma que essas nações se amalgamarão, né, dentro desses blocos no tempo do fim, que é o tempo que corresponde à preparação, né, e posteriormente à ascensão do último imperador, que é biblicamente chamado, né, de anticristo. É importante eu entendermos tudo isso, certo? Então, para estas nações, a apocalíptica judaica desenvolveu um amplo léxico de símbolos monstruosos. A gente encontra isso lá em Daniel, a gente encontra em Apocalipse, certo? Essas nações são representadas por esses símbolos monstruosos, que são sínteses de suas identidades espirituais e de seu quinhão de participação no ordenamento do mundo e na conclusão da história. Nada é colocado por Deus de forma insignificante ou aleatória. Tudo tem um porquê e para quê. Os símbolos passam grandíssimas informações, né? E quando bem interpretados. Então, alguns desses povos e nações estão claramente inseridos hoje neste bloco que compõe essa agenda liderada pela Rússia e pela China, certo? Tudo isso que estamos falando aqui é com o objetivo de encaixar biblicamente estas nações dentro do cronograma de Deus estabelecido nas profecias escatológicas e apocalípticas. Esse é o tipo de estudo para pessoas que realmente estão interessados em se atualizar, posicionar com um conhecimento escriturístico dentro das lentes da nossa visão da atualidade, com essa interdisciplinariedade, entendendo que este conhecimento tem por objetivo transformar
as nossas vidas. Não são simplesmente conhecimentos teóricos para acúmulo da nossa bagagem intelectual, mas são conhecimentos que têm como objetivo transformar as nossas vidas e fazer de nós agentes transformadores de outras vidas. Esse é o interesse do nosso canal, o interesse deste vídeo, em particular dessa série de vídeos, correto? Então, ao olhar o quadro atual do nosso planeta, que está sendo dividido em blocos, é preciso levar em conta também a complexidade desses blocos que estão em choque, certo? Nós vemos que esses blocos já começaram a entrar em choque. E é necessário entender a lógica desses blocos em formações, especialmente os dois principais blocos de grande poderio militar, que são antagônicos na atualidade, né, e que estão dentro desse espectro escatológico, certo? Que são o primeiro bloco de grande poderio militar, a OTAN, que é a Força Militar Americana, que vamos abordar lá no terceiro quarto vídeo, certo? Acerca do bloco que está os Estados Unidos da América, certo? Que com esse bloco da OTAN, esse grande poderio militar, vamos abordar lá no terceiro e no quarto vídeo dessa série de estudos, certo? Então, nós temos a OTAN, que é essa grande força militar americana, que também é composto pelos 30 países membros da América do Norte e da Europa. Este é o bloco atlanticista cuja lógica interna, né, sempre foram e são as guerras impingidas pelo poder hegemônico dos Estados Unidos. Esse bloco é fortemente apoiado pelas nações europeias, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, o Reino Unido, né? E o segundo bloco de grande poderio militar é o bloco euroasiático, o bloco do BRICS, que é muito mais complicado da gente abordar, da gente compreender, né? E esse bloco é composto pela integração euroasiática, do sul global, a afroasiática, né? Envolvendo países africanos e englobando vários países também da América Latina, que é o reflexo das novas rotas chinesas espalhadas pela Eurásia, pela África, chegando à América Latina, que também chega até nós aqui na América do Sul, no Brasil, a influência, né, o poderio desse grande conglomerado de nações e que fazem parte hoje, né, da agenda do BRICS, certo? Então, essa agenda, ela tem militarmente o melhor e mais bem preparado exército do mundo, que são os exércitos, o exército e as forças armadas da Federação Russa, isso é inegável, né? E esse poderio militar vai ficar cada vez mais forte a partir desse ano de 2024. A Rússia tem militarmente equipamentos extremamente modernos, o mais moderno do planeta, em todos os sentidos que você pode imaginar, prezado ouvinte. Os russos têm os melhores jatos de quinta e sexta geração. No seu poderio bélico, eles têm a série de mísseis balísticos e intercontinentais supersônicos que os americanos não conseguem competir com eles de forma alguma até o presente momento. Porque são mísseis balísticos intercontinentais de altíssima tecnologia militar. Então, os americanos, eles na verdade estão atrasados no desenvolvimento desses aparatos bélicos pelo menos 2 gerações atrás da Rússia. Então, essa agenda, né, o poderio militar dela é poderosíssimo, né, dentro do contexto bélico e do contexto militar. A visão desse mundo multipolar, sob a perspectiva da visão russa liderando o BRICS, né, onde o sul global estará sob um domínio, é importante nós frisarmos que esse tipo de domínio exercido pela agenda do BRICS, né, com a liderança russa, é completamente diferente do domínio, por exemplo, da ambição da terceira agenda, que vai estar nessa sequência de vídeos para abordarmos a partir do terceiro e que vai concluir as agendas no quarto vídeo, correto? Então, é importante você também, prezado ouvinte,
compreender que esse domínio dessa agenda do BRICS, liderada pela Rússia, é muito diferente da ideologia e da execução na prática do domínio exercido, que vai aparecer lá na terceira agenda pelas nações que vão estar encabeçando a terceira agenda, certo? Então, mas contudo, né, para encerrarmos esse vídeo, essa explanação, eu gostaria de dizer e deixar muitíssimo claro a partir desse momento que nós estamos dando abertura dessa série de vídeos. Essas agendas são intituladas Agendas Globais com Messianismo Político. Todas elas têm viés de messianismo, certo? Aqui, essa do BRICS, tem esse chamado profético, né, lá desde 1300, com a ascensão, né, da nação da Rússia, o nascimento e a ascensão da nação russa, certo? E chega aos nossos dias o projeto em pleno andamento, que estão imbricados com política e religião, certo? Então, é muito importante, de antemão, ressaltar que todo messianismo político é muitíssimo perigoso. A história da humanidade já provou isso por inúmeras vezes. Pois o messianismo político faz a simbiose das forças políticas com as forças religiosas. Então, essa simbiose, né, dessas forças forma uma perigosíssima junção do poder temporal com o poder atemporal, ou seja, do poder político com o poder religioso ou espiritual. Então, de antemão, eu quero deixar isso extremamente ressaltado como uma chave de compreensão gravíssima e importantíssima para entendermos a escatologia bíblica. Entendermos a geopolítica em andamento que está sendo processada dentro dessa atualização no movimento do tabuleiro geopolítico das nações, com os blocos nesse mundo multipolar que está nascendo e que está perfeitamente registrada nos textos proféticos e apocalípticos da Bíblia Sagrada. Então, o messianismo político é um fator gravíssimo, importantíssimo para ser compreendido por todos os cristãos, por todas as pessoas que têm interesse nessa temática, para compreender como esse tabuleiro está sendo jogado, quem manipula as peças e quais são essas peças. E o jogo é perigosíssimo, porque todo esse jogo está sendo bem articulado para a ascensão do último imperador, ou seja, do anticristo, segundo a escatologia bíblica. Prezados ouvintes, vamos ficando por aqui, encerrando este primeiro vídeo com essa temática. Esperamos que esse tipo de assunto e abordagem seja produtivo e ganhe a importância necessária na sua vida para produzir transformações mentais, espirituais e humanas em cada um de nós. E vamos dar prosseguimento a esta série, se Deus assim nos permitir, até a próxima oportunidade, onde estaremos trabalhando com a agenda global